Bem-vindos! Vamos orar juntos? Durante muito tempo, eu achei que confiar em Deus era simplesmente esperar que algo acontecesse. Esperar que as coisas se resolvessem, que as portas se abrissem, que as respostas chegassem quase como um alívio depois de um período difícil. Eu pensava que fé era sinônimo de passividade silenciosa. Era como se eu dissesse, eu entrego, mas por dentro continuasse inquieto, tentando controlar cada detalhe do que ainda não tinha acontecido. Eu também imaginava que confiar significava não sentir medo, como se amadurecer espiritualmente fosse se tornar imune à insegurança, à dúvida, ao receio do futuro. Como se um homem de fé não pudesse hesitar, não pudesse se questionar, não pudesse se sentir pressionado pelas próprias expectativas. Mas o medo não desapareceu de um dia para o outro. O que mudou foi a forma como eu passei a me posicionar diante dele. Foi nesse processo que a presença de Nossa Senhora Desatadora dos Nós começou a ganhar um significado diferente para mim. Durante muito tempo, eu a enxerguei como aquela que resolve situações difíceis, que intervém quando tudo parece travado, que desfaz aquilo que eu não consigo desfazer sozinho. E eu recorria a ela quase sempre nos momentos de aperto, esperando que algo externo mudasse. Só que com o tempo, eu comecei a perceber que muitos dos nós que eu pedia para serem desatados estavam dentro de mim. Não eram apenas circunstâncias externas. Eram nós de orgulho, de pressa, de comparação, de necessidade de provar meu valor, de medo de fracassar. Nós invisíveis, mas apertados. E confiar começou a deixar de ser um pedido por solução imediata. Passou a ser uma decisão de amadurecer enquanto o processo acontecia. Eu entendi que fé não é ausência de dúvida. Fé é direção. É continuar caminhando mesmo quando o cenário não está totalmente claro. É reconhecer que existe uma condução maior, mesmo quando eu não enxergo o caminho inteiro. Nossa Senhora Desatadora dos Nós deixou de ser, para mim, apenas aquela que age por mim. Ela passou a representar uma presença que me ensina a agir melhor, que me recorda que desatar não é arrancar com força, mas afrouxar com paciência, que me mostra que alguns nós não se soltam pela pressa, mas pela maturidade. Eu percebi que muitas vezes eu dizia que confiava, mas minha postura revelava outra coisa. Eu buscava garantias. Eu queria sinais rápidos. Eu precisava de confirmações externas. Eu me sentia desconfortável quando as respostas demoravam. E toda vez que algo não saía como eu esperava, eu interpretava como silêncio do céu, quando na verdade era confronto com a minha própria ansiedade. Confiar começou a se tornar algo mais profundo e mais silencioso. Não era mais esperar mudança externa. Era ajustar postura interna. Era rever escolhas. Era diminuir a necessidade de controle. Era aceitar que eu não preciso ter todas as respostas para continuar avançando. Eu também entendi que confiança não me transforma em alguém passivo. Pelo contrário, ela me chama à responsabilidade. Ela me lembra que eu não estou sozinho, mas que meus passos são meus, que Deus conduz, mas eu caminho, que Maria intercede, mas eu decido. E nesse caminho, eu comecei a perceber que confiar muda mais do que circunstâncias. Muda a postura, muda escolhas, muda a forma como eu consumo informação, muda a forma como eu me posiciono diante do medo, muda a forma como eu me relaciono comigo mesmo. Eu comecei a notar que muitos dos nós que me incomodavam não eram apenas problemas externos, eram hábitos mentais, eram crenças que eu carregava sem questionar. Eram padrões que eu repetia por comodidade ou insegurança. E pouco a pouco, ao invés de pedir que tudo fosse resolvido imediatamente, eu comecei a pedir sabedoria para viver diferente. Nossa Senhora Desatadora dos Nós passou a ser, para mim, não apenas aquela que desata situações, mas aquela que me ensina a desatar atitudes. Não apenas aquela que intervém na minha história, mas aquela que me ajuda a reorganizar minha postura diante da vida.
Quando eu comecei a confiar de verdade, não como sentimento passageiro, mas como decisão diária, algumas coisas mudaram dentro de mim. Não foi uma transformação repentina, não houve uma virada dramática. Foi um amadurecimento silencioso. Eu passei a entender que confiar não é negar a realidade, é enfrentá-la com mais serenidade, não é fugir das responsabilidades, é assumi-las com mais consciência, não é esperar que tudo se encaixe perfeitamente. É aprender a viver mesmo enquanto os nós ainda estão sendo desatados. Hoje eu percebo que confiança não é algo que eu sinto o tempo todo, é algo que eu escolho praticar, em pequenas decisões, em pequenos gestos, em mudanças que ninguém vê, mas que reorganizam o que está dentro. E é sobre isso que eu quero falar agora. Não sobre milagres imediatos, não sobre soluções mágicas, mas sobre 6 coisas que mudaram em mim quando eu comecei a confiar mais em Deus, em Nossa Senhora desatadora dos nós, e também na responsabilidade que eu tenho sobre a minha própria vida. Porque no fim, desatar os nós não é apenas ver algo externo se resolver, é perceber que alguns dos fios sempre estiveram nas minhas próprias mãos. 1. Minha conexão com Deus é direta, mas eu preciso de lembranças físicas. Uma das primeiras coisas que mudou em mim quando comecei a confiar mais foi a forma como eu compreendi minha conexão com Deus. Durante muito tempo, eu vivi um conflito silencioso dentro de mim. Por um lado, eu sabia que minha relação com Deus é direta. Eu não preciso de intermediários no sentido de distância. Eu posso falar com Ele em qualquer lugar. Posso falar enquanto dirijo, enquanto caminho, enquanto trabalho. Posso falar em silêncio, sem mover os lábios. Posso falar apenas com o pensamento. Posso falar apenas com o coração. Mas ao mesmo tempo, eu me cobrava uma espiritualidade quase abstrata demais. Como se, para ser maduro na fé, eu não pudesse precisar de nada visível. Como se símbolos fossem sinal de fraqueza. Como se acender uma vela ou ter uma imagem fosse algo menor. Só que eu esqueci de uma coisa essencial. Eu sou humano. Eu sou corpo. Eu sou sensível ao que vejo, ao que toco, ao que sinto. E confiar também é aceitar minha própria natureza. Com o tempo eu entendi que minha conexão com Deus é direta, mas eu preciso de lembranças físicas que me tragam de volta ao centro. Não porque Deus dependa disso, mas porque eu dependo. Eu passei a ter um pequeno espaço em casa. Nada extravagante, nada teatral. Um canto simples. Uma imagem de Nossa Senhora desatadora dos nós. Às vezes uma vela. Às vezes apenas silêncio. Não como ritual obrigatório, mas como pausa consciente. Quando eu paro diante daquela imagem, eu não estou pedindo milagre imediato. Eu estou lembrando a mim mesmo que a vida é maior do que minhas preocupações do dia. Que existe uma condução que vai além da minha pressa. Que os nós que me angustiam não precisam ser enfrentados com desespero. A chama de uma vela acesa não muda a realidade externa, mas muda meu ritmo interno. Ela me obriga a desacelerar, a respirar, a sair do modo automático. E eu percebi algo importante. Quando eu negligenciava esses pequenos gestos de reconexão, eu ficava mais disperso, mais irritado, mais impaciente, mais vulnerável à ansiedade. Nossa Senhora desatadora dos nós passou a representar para mim mais do que a solução dos meus problemas. Ela se tornou um lembrete de postura, um lembrete de que desatar exige calma, de que afrouxar um nó não é puxar com força, mas agir com consciência. Eu entendi que símbolo não é superstição quando ele aponta para algo maior. Um altar simples não substitui a fé. Ele sustenta a memória da fé. Uma imagem não é o divino, mas ela me recorda o divino. E confiar começou a significar isso também. Parar de lutar contra minha própria humanidade. Eu não preciso provar que minha fé é sofisticada demais para precisar de gestos simples. Eu posso acender uma vela e, ao mesmo tempo, saber que Deus me ouve no silêncio mais profundo.
Essa mudança trouxe algo muito concreto: disciplina interior. Porque toda vez que eu paro diante daquele pequeno espaço, eu interrompo o ruído do mundo. Eu escolho lembrar quem eu sou. Eu escolho lembrar que nem tudo depende de mim, mas minha postura depende. E foi nesse espaço silencioso que eu comecei a perceber que muitos dos nós que eu pedia para serem desatados não estavam fora. Estavam na minha forma de reagir, na minha pressa, na minha necessidade de controlar resultados. A confiança começou a se tornar prática. Não apenas pensamento, não apenas sentimento, mas prática diária. E aceitar que eu preciso de símbolos não me tornou mais fraco, me tornou mais honesto comigo mesmo. 2. Eu sou responsável pela minha vida. A segunda mudança foi ainda mais profunda e talvez mais desafiadora. Eu comecei a entender que eu sou responsável pela minha vida. Pode parecer uma frase simples, mas assumir isso de verdade mexe com tudo. Durante muito tempo eu atribuía meu desconforto às circunstâncias, ao mercado, à política, à economia, à família, às oportunidades que não vieram, às portas que não se abriram. Sempre havia algo externo que explicava minha frustração. E não estou dizendo que o mundo não influencia. Influencia. Mas confiar me ensinou que, mesmo quando eu não controlo o que acontece ao meu redor, eu sempre sou responsável pela forma como eu respondo. Uma frase começou a ecoar dentro de mim. Todos podem viver sem mim, mas eu não posso viver sem mim. Isso não é egoísmo, é maturidade. Se eu me abandono para agradar alguém, quem paga o preço sou eu. Se eu tomo decisões que ferem meus valores para ser aceito, quem carrega o peso sou eu. Se eu ignoro minha intuição repetidas vezes, quem sofre as consequências sou eu. Confiar em Deus não me exime da responsabilidade. Pelo contrário, me chama para ela. Nossa Senhora, desatadora dos nós, deixou de ser para mim alguém que resolve enquanto eu fico parado. Ela passou a representar uma presença que me lembra: desatar exige decisão. Eu comecei a perceber que muitos dos nós que eu pedia para serem desatados estavam ligados a escolhas que eu evitava fazer, conversas que eu adiava, limites que eu não colocava, hábitos que eu mantinha por comodidade. Eu pedia clareza, mas evitava confronto. Eu pedia mudança, mas resistia a agir. Eu pedia direção, mas não queria abrir mão do conforto. Confiar começou a significar agir com mais consciência. Eu parei de esperar que alguém viesse me resgatar de situações que eu mesmo alimentava. Parei de terceirizar minha responsabilidade emocional. Parei de me vitimizar em cenários onde eu tinha poder de decisão. Isso não tornou minha vida mais fácil, tornou mais verdadeira. Eu entendi que fé não é delegar minha vida para o céu enquanto cruzo os braços. Fé é caminhar sabendo que não estou sozinho, mas que os passos são meus. Quando eu aceitei que sou a pessoa mais importante da minha própria vida, algo se reorganizou dentro de mim. Não no sentido de me colocar acima dos outros, mas no sentido de entender que eu preciso estar inteiro para poder amar, servir, ajudar, construir. Se eu me anulo, eu me perco, e ninguém pode viver por mim. Essa consciência trouxe uma liberdade silenciosa. Eu comecei a fazer escolhas mais alinhadas com quem eu sou. Comecei a dizer não quando precisava. Comecei a assumir as consequências das minhas decisões, sem culpar o mundo. Confiar deixou de ser espera passiva, virou postura ativa. E, curiosamente, quanto mais eu assumi responsabilidade, menos eu me senti pesado. Porque o peso maior não era responsabilidade, era fuga. Eu percebi que muitos homens vivem pressionados pela necessidade de provar algo. Provar força, provar competência, provar sucesso. E nessa tentativa constante de corresponder às expectativas externas, acabam se desconectando de si mesmos. Confiar também foi parar de tentar provar o tempo todo. Foi entender que meu valor não depende de performance constante, que minha identidade não depende da aprovação coletiva,
que minha dignidade não está condicionada à ausência de falhas. E assumir responsabilidade não é ser duro comigo mesmo, é ser honesto, é reconhecer erros, é corrigir rotas. É parar de justificar aquilo que precisa ser ajustado. Nossa Senhora desatadora dos nós passou a me lembrar que alguns nós se apertam quando eu insisto em negar minha parte na história e começam a afrouxar quando eu assumo o meu papel. Eu entendi que confiar não é esperar que o mundo mude para eu me sentir melhor. É decidir mudar minha postura mesmo quando o mundo continua imperfeito. E essa foi uma das maiores libertações da minha vida. 3. Aterrar me aproxima do divino. A terceira coisa que mudou em mim quando comecei a confiar mais foi algo que, por muito tempo, eu subestimei: a necessidade de aterrar. Eu sempre associei espiritualidade a algo elevado, algo que acontece no pensamento, na oração, na reflexão silenciosa. Mas eu percebi que quanto mais eu vivia apenas na cabeça, mais eu me distanciava da paz que eu dizia buscar. Eu ficava preso em cenários imaginários, antecipava problemas que ainda não existiam, revivia conversas antigas, criava projeções, tentava prever o futuro, e nesse movimento constante de pensamento, eu me desconectava do presente. Confiar começou a significar voltar para o agora, e eu descobri que nada me trazia mais para o agora do que a natureza. Não foi algo místico, foi algo simples. Caminhar sem pressa, sentir o vento no rosto, olhar o céu sem tirar uma foto, perceber o silêncio entre os sons, observar a luz do fim de tarde mudando aos poucos. Eu comecei a entender que Deus não se revela apenas nas palavras que eu pronuncio em oração. Ele se revela também naquilo que Ele criou. E quando eu desacelerava para contemplar, algo dentro de mim se reorganizava. Nossa Senhora desatadora dos nós, antes vista apenas como intercessora, passou a me lembrar de algo muito concreto. Maria viveu o cotidiano, viveu o campo, a terra, o ritmo simples das estações. Ela conhecia o silêncio das manhãs, o trabalho manual, o tempo natural das coisas. A natureza me ensinou sobre ritmo. Uma árvore não cresce ansiosa. O pôr do sol não acontece antes da hora. A chuva não cai por pressão humana. E eu percebi o quanto eu vivia acelerado demais para perceber essas verdades simples. Confiar começou a significar respeitar o tempo das coisas. Quando eu caminhava ao ar livre, eu sentia que meus pensamentos desaceleravam. Eu parava de tentar resolver tudo mentalmente. O corpo começava a participar da experiência. Eu respirava mais profundo. Eu observava mais. Eu reagia menos. Eu entendi que espiritualidade não é fuga do mundo físico. É presença nele. Aterrar me ajudou a entender que eu não sou apenas mente. Não sou apenas estratégia. Não sou apenas planejamento. Eu sou corpo, sou respiração, sou limite humano. E, curiosamente, quanto mais eu aceitava meus limites, mais eu me sentia conectado ao que é infinito. Eu percebi que muitos dos nós que me incomodavam eram alimentados por excesso de pensamento. Eu criava cenários negativos antes que eles existissem. Eu vivia antecipando riscos. Eu me mantinha em alerta constante. Mas quando eu parava diante do mar, diante de uma paisagem aberta, diante do silêncio de um parque, eu lembrava: o mundo é maior do que minhas preocupações. A natureza me ensinou humildade. Não aquela humildade de inferioridade, mas aquela que reconhece que eu não controlo tudo, que eu faço parte de algo maior, que existe uma ordem que não depende da minha ansiedade. Confiar passou a ser também aprender a contemplar. Contemplar não é perder tempo, é ganhar perspectiva. Quando eu comecei a trocar alguns minutos de tela por alguns minutos de céu, algo mudou dentro de mim. Eu fiquei menos reativo, menos impaciente, menos suscetível ao medo. Eu entendi que Deus não fala apenas no extraordinário. Ele fala na simplicidade,
na constância, naquilo que permanece. E quanto mais eu me permitia estar presente na natureza, mais eu sentia que os nós internos iam perdendo força. Não porque os problemas desapareciam, mas porque eu parava de amplificá-los. A confiança começou a ter cheiro de terra molhada. Começou a ter som de vento nas folhas. Começou a ter cor de entardecer. Eu entendi que aterrar não é se distanciar do divino, é se aproximar dele de forma encarnada. 4. Eu parei de alimentar a narrativa do medo. A quarta mudança foi talvez uma das mais práticas e mais transformadoras. Eu comecei a perceber o quanto minha mente era alimentada diariamente por medo. Notícias constantes, alertas, crises, escândalos, tragédias, problemas globais apresentados de forma contínua e intensa. E sem perceber, eu vivia em estado de alerta. Eu justificava dizendo que precisava estar informado, que era importante acompanhar o que acontece no mundo. E é. Mas existe uma diferença entre informação e intoxicação. Eu comecei a notar que, depois de consumir certas notícias, eu ficava mais ansioso, mais desconfiado, mais tenso. Eu carregava aquilo para o resto do dia. Meu corpo reagia. Meu humor mudava. E eu percebi algo importante. O medo paralisa. Quando eu estou dominado pelo medo, eu não ajo com clareza. Eu reajo. Eu tomo decisões baseadas em defesa. Eu me fecho. Confiar começou a significar escolher o que eu deixo entrar na minha mente. Não é negar que problemas existam. Não é fingir que o mundo é perfeito. É entender que a repetição constante de narrativas negativas cria uma percepção distorcida da realidade. As notícias raramente mostram o que funciona. Raramente mostram o bem cotidiano. Raramente mostram a maioria silenciosa que trabalha, ama, constrói, vive com dignidade. Eu comecei a reduzir o consumo de informação repetitiva. Passei a escolher melhor o que eu assisto, o que eu leio, o que eu ouço. Troquei parte do ruído por silêncio. Troquei parte da indignação constante por reflexão. Troquei excesso de atualização por profundidade. E eu percebi que meu estado interno mudou. Nossa Senhora desatadora dos nós passou a me lembrar que alguns nós se apertam quando eu alimento pensamentos negativos sem filtro. Que nem todo medo que eu sinto é sinal de prudência. Às vezes é apenas excesso de exposição. Eu entendi que o medo é uma das formas mais eficientes de controle. Quando estou com medo, eu paro. Eu duvido. Eu me retraio. Confiar começou a significar coragem tranquila. Não é imprudência. Não é ingenuidade. É escolher não viver dominado por cenários catastróficos que ainda não aconteceram. Eu percebi que quanto mais eu consumia notícias alarmantes, mais eu me sentia pequeno diante do mundo. Mas quando eu reduzia esse consumo e focava no que eu posso fazer aqui, no meu entorno, minha postura mudava. Eu comecei a investir meu tempo em conteúdos que me fortalecem, em leituras que expandem, em conversas que constroem, em aprendizados que me fazem crescer. E isso não me alienou da realidade, me deu estabilidade para enfrentá-la. Confiar também é entender que nem tudo que é divulgado reflete a totalidade da vida. A maioria das pessoas acorda, trabalha, ama seus filhos, ajuda alguém, constrói algo. A maioria das histórias não vira manchete. Eu entendi que alimentar constantemente narrativas de medo cria um nó interno difícil de desatar. E que eu preciso ser responsável pelo que eu consumo. Hoje, quando percebo que algo está me deixando em estado de alerta constante, eu paro. Eu respiro. Eu filtro. Eu escolho não viver em guerra permanente dentro da minha própria mente. E essa escolha trouxe uma paz prática. Confiar não me fez ignorar o mundo. Me fez selecionar melhor onde coloco minha atenção. E eu aprendi que atenção é energia. Onde eu foco, cresce. Se eu foco apenas no que ameaça, eu me torno defensivo. Se eu foco no que constrói, eu me torno ativo.
Nossa Senhora Desatadora dos Nós me ensinou que alguns nós se soltam quando eu paro de puxar na direção errada. E para mim, parar de alimentar o medo foi uma das decisões mais libertadoras que eu tomei. 5. Eu parei de me podar para caber na vida dos outros. A quinta mudança foi silenciosa, mas extremamente libertadora. Eu parei de me podar para caber. Durante muito tempo eu me adaptei demais. Ajustei opiniões, suavizei posicionamentos, evitei conflitos desnecessários, mas também evitei verdades necessárias. Tudo isso em nome da aceitação, em nome da harmonia, em nome de não parecer difícil. E eu só fui perceber o quanto isso me desgastava quando comecei a confiar mais. Porque confiar também é acreditar que o que é para mim não exige que eu me diminua. Eu percebi que não existe preço mais alto do que abandonar quem eu sou para ser aceito por alguém. Não existe custo maior do que viver tentando corresponder à expectativa alheia enquanto ignoro minha própria consciência. Não estou falando de arrogância. Não estou falando de inflexibilidade. Estou falando de integridade. Integridade é quando o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço estão alinhados. Eu comecei a perceber que muitas das minhas angústias vinham do desalinhamento. Eu dizia sim quando queria dizer não. Eu aceitava situações que me desconfortavam por medo de desagradar. Eu silenciava para manter aparências. E isso criava nós internos, difíceis de desatar. Nossa Senhora Desatadora dos Nós passou a me lembrar que alguns nós são criados quando eu traio minha própria consciência. Eu entendi que confiar também é acreditar que aquilo que é verdadeiramente meu vai permanecer, sem que eu precise me distorcer para manter. Quando eu comecei a me posicionar com mais clareza, eu senti medo. Medo de perder vínculos. Medo de ser mal interpretado. Medo de ser visto como alguém rígido ou difícil. Mas algo surpreendente aconteceu. O que era frágil se afastou. O que era verdadeiro permaneceu. Eu percebi que, muitas vezes, eu me adaptava não por amor, mas por insegurança. Eu buscava a aprovação como se ela validasse meu valor. Confiar mudou isso. Eu comecei a entender que meu valor não depende do número de pessoas que concordam comigo. Não depende da quantidade de aplausos. Não depende da ausência de críticas. O julgamento do outro não define quem eu sou. E essa consciência trouxe liberdade. Eu deixei de gastar energia tentando me encaixar em caixas que não eram minhas. Deixei de tentar parecer algo que não sou para agradar expectativas externas. Isso não significa que eu ignore conselhos ou críticas construtivas. Significa apenas que eu filtro. Eu aprendi a ouvir, mas não a absorver tudo. Confiar também é saber que não preciso convencer todo mundo. Não preciso ser compreendido por todos. Não preciso me justificar o tempo todo. Existe uma serenidade quando eu aceito que não sou para todos, e que nem todos são para mim. E isso não é separação, é maturidade. Eu entendi que o que exige que eu me diminua para permanecer não é meu lugar. O que exige que eu esconda partes de mim para ser aceito não é saudável. E curiosamente, quando eu parei de me podar, eu me tornei mais leve, mais coerente, mais tranquilo. Os nós que vinham da tentativa constante de agradar começaram a afrouxar. Confiar, para mim, passou a ser também confiar que o que é verdadeiro encontra seu lugar, que relações saudáveis suportam autenticidade, que vínculos reais não dependem de máscaras. Nossa Senhora Desatadora dos Nós me ensinou que alguns fios se rompem quando eu insisto em ser alguém que não sou, e que a paz começa quando eu volto para mim. 6. O outro é meu espelho. A sexta mudança foi talvez a mais profunda de todas. Eu comecei a perceber que o outro é muitas vezes um espelho. Durante muito tempo, quando algo me incomodava em alguém, minha reação era julgamento, irritação, crítica interna, às vezes até distanciamento imediato. Mas quando comecei a confiar mais e a olhar para dentro com mais honestidade, algo mudou.
Eu comecei a me perguntar: por que isso me incomoda tanto? Nem tudo que me incomoda no outro é reflexo meu, claro. Mas em muitas situações, a intensidade da minha reação dizia mais sobre mim do que sobre a pessoa. Se eu me irritava demais com alguém controlador, talvez eu tivesse dificuldade de lidar com minha própria necessidade de controle. Se eu julgava alguém como arrogante, talvez existisse em mim uma insegurança que reagia defensivamente. Se eu me incomodava com a liberdade de alguém, talvez eu estivesse reprimindo algo em mim mesmo. Essa percepção foi desconfortável no início. É mais fácil apontar para fora. É mais simples classificar o outro como problema. É mais confortável manter a narrativa de que eu estou certo e o outro está errado. Mas confiar também é confiar na verdade. Que a verdade é que cada encontro traz aprendizado. Nossa Senhora Desatadora dos Nós começou a me ensinar algo muito sutil. Alguns nós se apertam quando eu uso o outro como inimigo constante, e começam a se soltar quando eu uso o outro como espelho de crescimento. Eu comecei a olhar para conflitos de forma diferente. Em vez de perguntar apenas, por que essa pessoa é assim? Eu comecei a perguntar, o que isso desperta em mim? Essa mudança não me tornou permissivo, não me fez aceitar tudo, mas me fez mais consciente. Eu entendi que cada pessoa que cruza meu caminho carrega algo que pode me ensinar, mesmo quando a lição vem através do desconforto. Alguns aparecem para inspirar, outros aparecem para testar paciência, outros revelam fraquezas que eu ainda não havia reconhecido. E confiar começou a significar aceitar que a vida é também um processo constante de lapidação. Eu deixei de ver cada tensão como ataque pessoal. Passei a ver como oportunidade de crescimento interno. Quando algo me incomoda profundamente, eu paro e reflito. Não para me culpar, mas para me compreender. Eu comecei a entender que evolução espiritual não é apenas rezar mais, é reagir melhor. É assumir que, se algo mexe demais comigo, talvez exista ali um ponto que precisa ser trabalhado. Nossa Senhora Desatadora dos Nós me mostrou que alguns dos nós mais apertados não estão nas circunstâncias externas. Estão nas reações internas. E quando eu comecei a assumir isso, algo mudou. Eu fiquei menos defensivo, menos reativo, menos disposto a provar que estou certo o tempo todo. Eu comecei a escolher crescimento em vez de confronto desnecessário. Isso não significa que eu deixei de ter opinião. Significa apenas que eu passei a priorizar evolução. Confiar também é acreditar que cada pessoa que entra na minha história tem um papel. Às vezes breve, às vezes profundo, às vezes desafiador. E mesmo os encontros difíceis deixam ensinamentos. Hoje eu vejo que muitos dos nós que eu carregava eram alimentados por resistência constante ao aprendizado. Eu queria mudar o outro. Queria que o mundo fosse diferente. Queria que as pessoas agissem conforme minha expectativa. Mas confiar me ensinou que eu só posso trabalhar em mim. E quando eu trabalho em mim, os nós começam a se reorganizar. Eu não controlo as atitudes dos outros, mas controlo minhas reações. Não controlo as falhas alheias, mas posso corrigir as minhas. Essa consciência trouxe maturidade, e maturidade trouxe paz. Nossa Senhora Desatadora dos Nós passou a ser para mim aquela que me ajuda a desatar não apenas situações externas, mas percepções internas. Aquela que me ensina que crescimento não acontece sem desconforto, mas que o desconforto pode ser transformador. E talvez essa tenha sido a maior mudança de todas. Eu deixei de ver os outros apenas como desafios. Passei a vê-los como parte do meu processo. Quando eu olho para essas 6 mudanças, eu percebo que elas não são atitudes isoladas. Elas estão conectadas por um mesmo fio invisível. Esse fio é confiança. Mas não a confiança ingênua que espera que tudo se resolva sozinho. Não a confiança infantil que transfere responsabilidade, e nem a confiança emocional que depende de sentir segurança o tempo todo. É uma confiança que amadurece. Quando eu entendi que minha conexão com Deus é direta,
mas que eu posso precisar de símbolos físicos para me lembrar disso, eu comecei a aceitar minha humanidade. Eu parei de exigir de mim uma espiritualidade perfeita. Eu passei a praticar a fé de forma concreta. Quando eu aceitei que sou responsável pela minha vida, eu parei de terceirizar decisões. Eu parei de esperar que o mundo mudasse para que eu pudesse me sentir melhor. Eu entendi que confiar não é delegar meus passos, é caminhar com consciência. Quando eu comecei a aterrar na natureza, eu recuperei o presente. Eu saí da prisão da mente acelerada e voltei para o corpo, para o agora, para o ritmo real das coisas. Eu aprendi que confiar também é respeitar o tempo. Quando eu deixei de alimentar constantemente narrativas de medo, eu recuperei minha clareza. Eu entendi que atenção é escolha, e que viver em alerta permanente não é sinal de prudência, é desgaste. Quando eu parei de me podar para caber na vida dos outros, eu reencontrei integridade. Eu entendi que confiança também é acreditar que o que é verdadeiro encontra seu lugar. E quando eu comecei a enxergar o outro como espelho, eu deixei de desperdiçar energia em julgamento automático. Eu passei a usar cada encontro como oportunidade de crescimento. Essas mudanças não aconteceram da noite para o dia. Elas foram acontecendo à medida que eu deixava de lutar contra a realidade e começava a ajustar minha postura diante dela. Nossa Senhora Desatadora dos Nós deixou de ser para mim apenas uma intercessora para situações difíceis. Ela passou a representar um processo de reorganização interna. Eu entendi que desatar nós não significa eliminar problemas, significa transformar a forma como eu lido com eles. Alguns nós estavam na minha necessidade de controle, outros estavam no meu medo constante. Outros estavam na minha busca por aprovação, outros estavam na minha resistência ao aprendizado. E confiar começou a ser o movimento que afrouxava esses fios. Eu percebi que muitos dos nós que eu carregava não eram impostos pelo mundo. Eles eram reforçados por hábitos meus, por pensamentos repetitivos, por escolhas automáticas. E essa percepção foi libertadora, porque se os nós são reforçados por hábitos, eles também podem ser enfraquecidos por novas atitudes. Eu parei de esperar que a confiança fosse um sentimento permanente. Passei a entendê-la como decisão diária. Decidir parar alguns minutos diante de um símbolo que me lembra do invisível. Decidir assumir responsabilidade quando é mais fácil culpar. Decidir desacelerar quando a mente quer correr. Decidir filtrar o que eu consumo. Decidir me posicionar com integridade. Decidir aprender com o desconforto. Confiar passou a ser ação consciente. E algo interessante aconteceu. Quanto mais eu praticava essas atitudes, menos eu sentia necessidade de provar algo para o mundo. Eu comecei a perceber que maturidade espiritual não é falar mais sobre fé. É viver com mais coerência. Não é parecer forte o tempo todo. É reconhecer limites com serenidade. Não é eliminar medo. É não deixar que ele governe minhas decisões. Não é evitar conflito a qualquer custo. É escolher crescimento quando ele surge. Nossa Senhora Desatadora dos Nós me ensinou que alguns fios só se soltam quando eu paro de puxar na direção errada. E por muito tempo, eu puxei na direção errada. Eu puxei quando tentava controlar tudo. Eu puxei quando me alimentava de medo constante. Eu puxei quando tentava caber onde não havia espaço verdadeiro. Eu puxei quando julgava o outro sem olhar para mim. E quanto mais eu puxava, mais o nó apertava. Confiança mudou o sentido da força. Eu deixei de puxar. Passei a observar. Passei a ajustar. Passei a respirar antes de reagir. Passei a aceitar que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Eu entendi que confiança não é ausência de problema. É presença de postura. Hoje eu ainda enfrento desafios. Ainda lido com incertezas. Ainda sinto medo em alguns momentos. Ainda me incomodo com situações e pessoas. Mas algo mudou. Eu não me sinto mais governado por esses estados.
existe um eixo interno mais estável, e esse eixo não veio de uma revelação extraordinária. Veio da prática constante de pequenas decisões. Eu comecei a perceber que maturidade espiritual não se mede pelo número de orações que eu faço, mas pela qualidade das escolhas que eu tomo. Nossa Senhora Desatadora dos Nós continua sendo para mim símbolo de intercessão, mas acima disso ela se tornou símbolo de processo. Ela me lembra que desatar não é violência, é paciência, não é imposição, é ajuste, não é milagre espetacular, é transformação contínua. E talvez essa seja a maior mudança que a confiança trouxe para mim. A compreensão de que crescimento não é evento isolado, é caminho. Eu deixei de esperar que a vida ficasse perfeita para me sentir em paz. Passei a buscar postura correta mesmo quando o cenário não está ideal. Eu deixei de esperar que todos me entendessem. Passei a me entender melhor. Eu deixei de esperar que o medo desaparecesse. Passei a agir apesar dele. Eu deixei de esperar que o outro mudasse primeiro. Passei a ajustar minhas reações. Confiar reorganizou minha forma de viver. E quando eu olho para essas 6 mudanças, eu percebo que elas têm algo em comum. Todas exigiram coragem. Coragem de assumir responsabilidade. Coragem de reduzir ruído. Coragem de ser autêntico. Coragem de olhar para dentro. Confiança não é comodidade, é maturidade. E eu continuo aprendendo. Ainda existem nós sendo desatados. Ainda existem fios que precisam de atenção. Mas hoje, eu não me desespero diante deles. Eu entendi que desatar é processo. E processo exige tempo. Nossa Senhora Desatadora dos Nós me ensinou que o tempo não é inimigo. É aliado do amadurecimento. E talvez seja isso que eu mais gostaria que ficasse claro. Confiar não mudou apenas circunstâncias externas. Mudou minha forma de estar no mundo. E quando a forma muda, o mundo também começa a responder diferente. Senhor, neste momento eu me coloco diante de Ti com mais consciência do que antes. Não porque eu tenha todas as respostas. Não porque todos os meus nós já foram desatados, mas porque eu entendi que confiar é uma escolha diária. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, eu te peço que continues caminhando comigo. Não apenas nas situações difíceis, mas nas decisões pequenas do cotidiano. Não apenas quando tudo parece travado, mas também quando tudo parece normal. Ensina-me a manter essa postura madura que estou aprendendo a construir. Se minha conexão contigo é direta, ajuda-me a lembrar disso nos momentos de distração. E quando eu precisar de um gesto concreto, de um símbolo, de uma pausa diante de uma imagem ou de uma vela acesa, que eu não me envergonhe da minha humanidade. Que eu entenda que esses pequenos gestos são apenas lembretes de algo muito maior. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ajuda-me a manter meu coração alinhado com responsabilidade. Que eu não transfira para os outros aquilo que é meu dever. Que eu não culpe o mundo por escolhas que eu preciso ajustar. Que eu tenha coragem de assumir meus passos sem medo. Dá-me força para continuar sendo responsável pela minha própria vida. Que eu não espere resgate quando o que preciso é decisão. Que eu não espere milagre quando o que preciso é atitude. Se em algum momento eu me esquecer disso, recorda-me com delicadeza que maturidade também é parte da fé. Senhor, ensina-me a desacelerar. Que eu saiba aterrar quando minha mente quiser correr demais. Que eu me lembre de olhar o céu. Que eu me lembre de respirar fundo. Que eu me lembre de sentir o vento, de perceber a natureza, de reconhecer que tudo tem ritmo. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ajuda-me a respeitar o tempo das coisas, o tempo das pessoas, o tempo do meu próprio crescimento. Que eu não viva aprisionado pela ansiedade. Que eu não transforme expectativa em sofrimento. Que eu não confunda pressa com produtividade. Que eu aprenda a confiar no processo. Senhor, guarda minha mente.
Que eu tenha discernimento sobre aquilo que permito entrar pelos meus olhos e ouvidos. Que eu não alimente constantemente narrativas que me enfraquecem. Que eu não viva em estado de alerta desnecessário. Dá-me equilíbrio para estar informado sem estar dominado pelo medo. Dá-me sabedoria para escolher o que fortalece minha alma. Nossa Senhora desatadora dos nós, ajuda-me a desatar os fios do medo que se formam quando eu permito que o ruído do mundo fale mais alto do que a voz da confiança. Que eu tenha coragem tranquila. Que eu tenha fé consciente. Que eu tenha serenidade diante do que não posso controlar. Senhor, dá-me integridade. Que eu não me poda para caber onde não devo estar. Que eu não me diminua para ser aceito. Que eu não esconda quem sou para manter vínculos frágeis. Nossa Senhora desatadora dos nós, ajuda-me a manter coerência entre o que penso, o que sinto e o que faço. Que eu tenha firmeza sem arrogância. Que eu tenha humildade sem submissão. Que eu tenha autenticidade sem agressividade. Se algo precisar se afastar da minha vida porque não se alinha com quem eu sou, que eu aceite com maturidade. E se algo for verdadeiro, que permaneça sem que eu precise me distorcer para sustentar. Senhor, ensina-me a olhar para o outro com mais consciência. Quando algo me incomodar profundamente, ajuda-me a refletir antes de reagir. Mostra-me o que preciso ajustar em mim. Dá-me discernimento para aprender com cada encontro. Nossa Senhora desatadora dos nós, desata em mim os fios da reação impulsiva, do julgamento automático, da necessidade de estar sempre certo. Que eu use cada conflito como oportunidade de crescimento. Que eu use cada desconforto como convite à evolução. Que eu não transforme diferença em rivalidade. Senhor, eu te entrego essas 6 atitudes que estou aprendendo a cultivar. Entrego minha necessidade de controle. Entrego meu medo constante. Entrego minha busca excessiva por aprovação. Entrego minha tendência ao julgamento. Entrego minha ansiedade pelo tempo. E te peço algo simples. Ajuda-me a permanecer firme. Não me deixa esquecer que confiança é prática. Não me deixa esquecer que maturidade é processo. Não me deixa esquecer que desatar leva tempo. Nossa Senhora desatadora dos nós, continua desatando em mim aquilo que ainda precisa ser ajustado. Não apenas as situações externas, mas os fios internos que às vezes se apertam sem que eu perceba. Ensina-me a confiar sem passividade, a agir sem ansiedade, a esperar sem desespero, a decidir sem medo excessivo. Que eu caminhe com consciência de que não estou sozinho. Que eu lembre que há intercessão, há cuidado, há condução, mas que eu também me lembre de que meus passos são meus. Hoje eu escolho confiar, mesmo que nem tudo esteja resolvido, mesmo que ainda existam perguntas sem resposta, mesmo que o cenário não esteja perfeito. Eu escolho confiar no processo. Eu escolho confiar na maturidade que está sendo construída. Eu escolho confiar que cada ajuste interno produz frutos no tempo certo. Nossa Senhora desatadora dos nós, permanece comigo. Não apenas para resolver, mas para ensinar. Não apenas para interceder, mas para formar. E que, ao final de cada dia, eu possa olhar para trás e reconhecer que confiei não apenas com palavras, mas com atitudes. Que eu descanse com consciência tranquila. Que eu durma sem carregar o peso do controle excessivo. Que eu acorde disposto a continuar ajustando o que for necessário. E que cada nó que ainda existir seja tratado com paciência, com sabedoria e com confiança. Amém. Agora eu escolho descansar. Não porque tudo está resolvido, não porque todos os nós desapareceram, mas porque eu entendi que não preciso carregar o peso do controle o tempo todo. Eu fiz minha parte. Eu refleti. Eu ajustei postura. Eu entreguei o que precisava ser entregue. E agora, eu posso repousar. Senhor, eu te agradeço por cada aprendizado que chegou até aqui, mesmo aqueles que vieram através de desconforto, mesmo aqueles que vieram através de confronto interno.
Porque hoje, eu percebo que crescimento não acontece apenas nas respostas fáceis. Ele acontece nas decisões silenciosas que eu tomo quando ninguém está olhando. Nossa Senhora desatadora dos nós, eu agradeço pela paciência com que tens conduzido meu processo. Pela forma delicada com que me mostraste que desatar não é pressa, é maturidade. Não é arrancar o fio com força, é afrouxar com consciência. Eu agradeço porque, mesmo quando eu não percebia, havia condução. Mesmo quando eu me sentia sozinho nas decisões difíceis, havia cuidado invisível sustentando meus passos. Agora eu deixo meus ombros relaxarem. Eu deixo minha mente desacelerar. Eu deixo meu corpo sair do estado de alerta. Eu escolho confiar que aquilo que ainda não está completamente resolvido está sendo trabalhado no tempo certo. Eu não preciso resolver tudo hoje. Eu não preciso entender tudo agora. Eu não preciso prever todos os desfechos. Confiança também é aceitar limites. E eu aceito que sou humano, que tenho limites, que estou em processo, que ainda estou aprendendo. Senhor, eu agradeço pela clareza que foi surgindo aos poucos, pela coragem de assumir responsabilidade, pela força de me posicionar com integridade, pela consciência de que posso ajustar minha postura, mesmo quando o mundo permanece imperfeito. Nossa Senhora desatadora dos nós, eu agradeço porque cada fio que foi afrouxado dentro de mim trouxe mais leveza. Cada mudança de atitude trouxe mais paz. Cada decisão alinhada trouxe mais estabilidade. Eu percebo que a verdadeira transformação não é barulhenta. Ela é silenciosa. Não é espetáculo. É constância. E hoje eu descanso nessa constância. Eu descanso sabendo que não preciso provar nada para ninguém. Que não preciso viver em competição constante. Que não preciso alimentar medo para me manter atento. Eu posso viver com sobriedade, com equilíbrio, com consciência. Se ainda houver nós a serem desatados, que sejam tratados com paciência. Se ainda houver pontos a serem ajustados, que eu tenha humildade para reconhecer. Mas hoje eu escolho a serenidade. Eu escolho confiar que o que é verdadeiro permanece. Que o que precisa ir se afasta. Que o que precisa amadurecer leva tempo. Senhor, guarda meu coração nessa postura. Quando eu sentir vontade de voltar ao controle excessivo, lembra-me da confiança. Quando eu sentir medo, lembra-me da presença. Quando eu quiser reagir impulsivamente, lembra-me da maturidade. Nossa Senhora desatadora dos nós, cobre-me com teu cuidado silencioso, não como quem resolve tudo por mim, mas como quem me sustenta enquanto eu aprendo a caminhar melhor. Eu agradeço pelas pequenas mudanças que ninguém vê, pelas escolhas internas que reorganizam minha vida sem que o mundo perceba, pelo crescimento que acontece de dentro para fora. Eu agradeço pela consciência de que confiar não é fraqueza, é força tranquila. E agora eu repouso. Eu permito que minha respiração fique mais lenta. Eu permito que meus pensamentos diminuam o ritmo. Eu permito que a paz ocupe o espaço que antes era tomado pela ansiedade. Eu descanso sabendo que não estou sozinho. Eu descanso sabendo que estou em processo. Eu descanso sabendo que confiar é suficiente para hoje. Que amanhã eu acorde com disposição para continuar esse caminho. Que eu leve comigo essas 6 atitudes como direção, não como peso. Que eu lembre que maturidade é construída passo a passo. E que cada novo dia seja a oportunidade de confiar novamente. Nossa Senhora desatadora dos nós, permanece comigo. E que eu nunca me esqueça. Alguns fios se soltam quando eu paro de puxar. E a paz começa quando eu escolho confiar. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho confiar. Isso fortalece sua decisão e também ajuda este canal a continuar levando reflexões como esta a mais pessoas. Se quiser caminhar comigo em outras orações e reflexões, inscreva-se. Sua presença aqui faz parte desse propósito.